Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa frase icônica do Tio Ben fez o Peter Parker se tornar o Homem-Aranha. Isso prova que a palavra certa, na hora certa, pode ter muita força e transformar a nossa vida. Embora enfrentemos dificuldades hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. Esse discurso de Martin Luther King em 1963 foi um marco na luta contra o racismo nos Estados Unidos. E 46 anos depois, o país veria Barack Obama ser eleito como o primeiro presidente negro do país. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. No programa de hoje a gente vai falar sobre discursos inspiradores. Pode ser? Pode ser. E olha, Vicky, quem nunca assistiu um filme, foi ver alguma coisa e tem aquela parte lá que alguém fala alguma coisa e parece que você quer entrar dentro do filme e sair correndo e ajudar alguma coisa, né? Ou na timeline do Instagram, você vê um vídeo motivacional, você fala, cara, quer saber? Eu agora vou ser uma outra pessoa. A partir desse discurso, eu transformarei minha vida. A gente motiva, né? A fala das outras pessoas, às vezes vem com uma ideia que te desperta alguma coisa e te faz mudar a maneira de você enxergar alguma coisa, né? A maneira de viver, de inspirar, como a gente falou na introdução, né? O Tio Ben falou com o Peter e ele resolveu virar o Homem-Aranha, o amigão da vizinhança e ajudar todo mundo lá. Porque as palavras têm poder. Exato. E o discurso, ele tem, então, esse papel, né, de ser um texto, né, de ser algo que aquela pessoa vai falar ali, mas que ela vem com uma carga emocional, com uma carga, né, um contexto histórico, cultural muito forte. E quando uma pessoa faz um discurso bem feito, ela vai marcar muitas pessoas e vai marcar inclusive gerações, como você já bem citou, né? Existem alguns discursos que a gente lembra, as décadas passam, né? Os anos passam e a gente continua lembrando dessas pessoas e desses discursos. E é legal a gente falar que o discurso, né, é uma ciência também, né, uma ciência política, porque é a capacidade de você organizar as informações, né, numa linha de pensamento a fim de passar uma mensagem ou convencer alguém daquilo que você está falando. Isso é bastante antigo, né? A galera da nossa produção aqui, o Vitor e a Gi, fizeram uma mega pesquisa pra gente, eu aprendi pra caramba. Esse lance começou bem lá na Grécia Antiga, né, com os primeiros filósofos, que eles falavam que o discurso, a retórica, né, não é a capacidade de convencer alguém, mas a retórica é a capacidade de identificar o que você pode falar para convencer alguém. Então, em cada situação, você precisa utilizar certas palavras para passar a mensagem de uma forma mais efetiva, né? Tipo assim, a maneira que a gente conversa entre nós é de um jeito, mas se eu for explicar alguma coisa para minha mãe, né, eu vou ter que usar outras linguagens, né, outras palavras, porque ela está acostumada com outro tipo de linguagem. Talvez ela não entenda muitas das gírias que a gente fala no dia a dia, né? Quem não pegou e foi ensinar o vô e a avó a mexer no celular, e aí você pega e fala, entra na Google Play, baixa o app não sei o que e tal, daí fica tipo, o quê? Aí você fala, vô, entra nesse quadradinho, nesse triângulozinho colorido aqui. Então, assim, você, na hora de fazer o discurso, você tem que levar em consideração o que o seu ouvinte tem de background para você conseguir falar na língua dele e convencer ele, né, passar a sua mensagem para ele entender aquilo que você está querendo falar. Inclusive, a gente, né, que fez jornalismo, eu lembro que eu tive uma aula para falar sobre isso, né, técnicas de entrevista. E então, quando a gente, antes da gente conversar com uma pessoa, a gente precisa saber quem é essa pessoa, para saber qual abordagem a gente vai fazer. Porque a gente precisa criar identificação, e os discursos precisam fazer isso, né? E como você bem disse, Samu, é uma ciência. E a gente tem um pouco essa ideia errada, né, às vezes
Eu sinto um pouco isso, que algumas pessoas têm, e eu mesmo tinha alguns anos atrás, de que a ciência está muito ligado a ciências exatas e biológicas, né? Então, os cientistas são os físicos, os matemáticos, os biólogos, e não. Existem os cientistas, né, políticos, sociais e das humanidades, e essa ciência, ela até tem nome, chama essa inteligência, na verdade. Existe uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria das inteligências múltiplas. E o estudioso, né, dessa teoria, ele vai definir que existem, eu não lembro se são 8 ou 9, algumas pessoas dizem 8, outras são 9. Eu acho que esse estudioso em questão da teoria das inteligências múltiplas, o Howard Gardner, ele define em 8. É que tem gente que separa a interpessoal com a existencial, e tem gente que coloca a intrapessoal. Tem gente que coloca a intrapessoal e a existencial separadas, e tem gente que junta essas duas, por isso 8 ou 9. Mas tem uma que é a interpessoal. E essa ciência é muito isso que a gente está falando, que seria a inteligência interpessoal, a inteligência de uma pessoa que sabe lidar bem com outras pessoas. E a gente vai ver isso muito presente nos políticos, nos atores, nos escritores, nos psicólogos. Então, são pessoas que sabem conversar muito bem com outras. Então, isso é sim uma inteligência, algo que pode ser desenvolvido. E por isso que discursos fortes marcam tanto a gente. E a gente tem na história várias pessoas que a gente consegue lembrar, identificar por essas falas, né, que marcam, né? Geralmente as pessoas que têm essa inteligência, essa capacidade de conversar, de entrar no universo de outra pessoa, né, e comunicar alguma coisa para ela de maneira efetiva, né, elas se destacam muito na história, porque elas ficam bastante populares, né? E eu quero pegar um exemplo aqui de um cara top pra caramba, marcou gerações, que é ninguém mais, ninguém menos que o cara, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era um cara que tinha uma inteligência, uma comunicação exemplar, porque ele se comunicava, inclusive tem pessoas, vários outros historiadores que estudam Jesus Cristo, né? E ele falava com pessoas de várias classes sociais diferentes, né? Então, às vezes ele estava entre a galera mais rica, ele estava entre a galera que eram os judeus estudiosos da época, ao mesmo tempo ele estava com os pescadores, com os pobres, com os comerciantes, e em cada situação ele falava de uma maneira diferente. Então, às vezes ele ia falar com uma galera mais simples, ele usava muito de parábolas, né? Então ele contava uma historinha para a galera entender a mensagem que ele queria passar. Inclusive, em algumas situações, ele preparava até o ambiente para falar melhor, né? Por exemplo, na multiplicação dos pães. Juntou uma galera para falar com ele, só que era uma galera mais, né, humilde, e o que adianta você ter um monte de galera com fome quando você vai falar alguma coisa importante? Todo mundo vai ficar olhando pro lado. Nossa, cara, será que já tá na hora do almoço? Cara, vai ficar disperso. E aí ele falou, não, dá pão pra galera aí para prestar atenção no que eu tô falando. E tem o grande sermão icônico de Jesus, que é o Sermão da Montanha, né? Que Jesus chegou numa montanhona, né, num lugar mais elevado, então ele não tinha um grande coliseu para falar com essa galera simples. Então ele foi num lugar que era um morro e subiu em cima do morro e falou ali para a galera as bem-aventuranças. Então ele passou muito das questões, os valores, né, que depois seria perpetuado pelos cristãos, né, de humildade, de luta por justiça, de caridade, de bondade. Inclusive foi nesse sermão que Jesus inventou e instituiu aí a oração do Pai Nosso, né, muito usada aí pelos cristãos há 2000 anos. Aí, a gente acabou de ter uma homilia com o nosso querido Samuel. E realmente, né, existem muitos... enfim, Jesus marcou muito, né? Sendo para as pessoas que têm fé e que acreditam, ou para as pessoas que acreditam no Jesus histórico, ou até mesmo que não acreditam historicamente, é uma pessoa que marcou muito, né? E que realmente tem aí os seus discursos até hoje muito firmes. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho.
É isso aí, estamos de volta e realmente, Vic, no cinema a gente também tem muitos discursos inspiradores, né? Eu, particularmente, gosto pra caramba de quando o Aragorn vai encorajar a galera a lutar contra o Sauron no O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Que é muito maneiro, né? O Aragorn, ele fala, esse dia não é hoje, porque ele fala, vai ter um dia que a galera vai perder a coragem, vai abandonar a luta, mas esse dia não é hoje. É bem da hora. Eu acho que inspira a galera a lutar e eles estão indo pra morte e não estão nem ligando. Olha só o poder do discurso. Muito, né? E um discurso que me marcou bastante na ficção é um discurso do filme Little Woman, que a gente tem a protagonista, a Jo, e ela fala sobre as mulheres e é muito intenso. Ela fala com uma força. A atuação dela nesse filme também foi muito bonita, assim, eu gosto muito. E ela traz toda a questão das mulheres, né, serem vistas, e principalmente há décadas atrás, né, há séculos atrás, em que as mulheres eram vistas pro amor, assim, bem entre aspas, então, para casar e ter filhos. E ela fala, né, sobre o quanto as mulheres são mais do que isso. As mulheres têm coração, sim, mas elas também têm inteligência e talento. Então, as mulheres nasceram para muito mais do que só o amor, mas ao mesmo tempo ela se sente muito sozinha, porque ninguém entende isso. Então, é um dos discursos mais bonitos, que eu gosto muito também. E o da hora é que esses pontos específicos, eles se comunicam com a realidade, né? Então, tava ali no universo da ficção, mas ele conversa com a realidade de várias mulheres pelo mundo inteiro, de Não, com certeza. várias classes sociais, né? E às vezes pode ser aplicado, né, em outras situações que não seja aquela específica do filme. Eu lembro muito da fala do Rocky Balboa no filme Rocky Balboa, que seria, eu acho que o 5º filme ou 6º filme da saga Rocky, né? Que ele fala com o filho dele, né? E eu acho que é muito interessante porque no filme o Rocky ele já tinha se aposentado, ele perdeu a esposa, né? O filho dele foi morar longe dele, ele não tem uma relação boa com o filho e ele tá naquele lance de que ele foi esquecido e ele perdeu tudo que mais importava para ele. A esposa dele morreu, o amigo dele, o melhor amigo dele faleceu, que era o Creed, né? O filho dele tá longe, tá em outra cidade e tudo mais, então ele tá ali abandonado. E aí um cara desafia ele e ele aceita, né, o desafio de tentar voltar a ser quem ele era antes e a ter força e acreditar e tudo mais. O filho dele vai super contra. E aí, numa discussão, ele fala um monte de coisa legal que todos os coaches usam o que ele falou, sabe, hoje em dia. E, cara, é uma coisa que me motiva pra caramba. Que ele fala, nada vai te bater tão forte quanto a vida. Mas não importa o quanto forte você consegue bater, mas o quanto você consegue apanhar e continuar tentando. É assim que se vence, né? E, cara, isso se aplica a tantas coisas na nossa vida, né? Tipo, no nosso trabalho, muitas vezes no nosso autocuidado, porque isso a minha nutricionista, ela fala, autocuidado dá trabalho. Dá trabalho você fazer atividade física, dá trabalho você se preparar e se organizar para dormir bem, você se alimentar bem, tudo isso dá trabalho. E muitas vezes a gente se dá por vencido, né? Porque a gente cansa, mas todas essas dificuldades, né, a gente precisa superar, a gente precisa continuar apanhando da vida, mas continuar tentando. E olha só, em quantas situações isso não se aplica. Sim, e indo para a vida real, né, a gente tem duas personalidades que eu acho muito legal também falar. Você citou no comecinho, né, Samu, Martin Luther King, e a gente tem Muhammad Ali também, que são dois homens que fizeram muito, né, pela emancipação, né, do povo negro, pela libertação dos escravos nos Estados Unidos, e eles têm discursos, né, que marcaram muitas pessoas, né? Quem nunca escutou o I Had a Dream, I Have a Dream, do Martin Luther King, né? São frases que a gente tem no nosso inconsciente e que isso permanece até hoje. E Muhammad Ali, ele tem um discurso que
Uma vez passou assim por mim no YouTube, eu tava assistindo e daí passou um vídeo dele que parece que ele tá fazendo um stand-up, mas né, as pessoas estão rindo do que ele tá falando e ele faz mesmo num clima assim de piada, só que ao mesmo tempo o que ele fala é tão forte e tão sério e dá pra ver assim no rosto dele que ele tá falando tudo aquilo com um sentido de denúncia, mas ao mesmo tempo, não sei se ele tenta deixar leve, mas aquilo, sabe, de colocar o dedo na ferida e mostrar, gente, eu tô fazendo aqui uma piadinha, mas eu tô falando o que eu preciso falar, sabe? Eu tô aqui pra ser ouvido. E é muito triste, ele vai falando que quando ele era criança, ele sempre foi uma criança muito inteligente, uma criança muito esperta, e ele perguntava, mãe, por que todo mundo é branco? Por que o Papa é branco? Por que os anjos são brancos? Porque tudo é branco. Cadê, né, os anjos negros? Eles estavam tirando a foto dos anjos, sabe, brancos, e ele vai falando sobre essas coisas, e é muito triste você pensar nisso, né, na falta de representatividade. E ele vai mostrando o quanto ele também queria estar, o quanto também era preciso estar. E é um dos discursos mais bonitos, assim, uma das entrevistas mais bonitas e fortes, assim, que eu já vi. Não, é muito louco, porque, né, esse discurso do Martin Luther King, ele fez 100 anos depois, mais ou menos, da abolição da escravidão lá nos Estados Unidos, mas os negros ainda enfrentavam uma segregação muito forte. E ele juntou a galera, fez esse discurso, e alguns anos depois o Muhammad Ali, né, que já era o Muhammad Ali, já era campeão pra caramba de várias coisas no boxe, ele foi convocado para a Guerra do Vietnã, né, e ele se negou a lutar. E o estadunidense tem muito esse lance de patriota, né? O herói americano é o soldado e tal. E ele se negou, ele falou, não vou. E aí os repórteres da época ficavam afrontando ele, tipo assim, então você não é patriota? Então você não ama seu país? Que não sei o quê. E aí tem uma entrevista que ele fala, por que eu vou lutar pela vontade de vocês, homens brancos, se aqui no meu país eu vou lutar contra chineses, contra os Vietcongues, vou matar eles, sendo que vocês que estão mandando eu ir para a guerra, vocês matam o meu povo aqui, vocês não me defendem aqui, não me respeitam aqui. E ele se nega, tanto que ele perde a licença de boxeador, né? Ele não poderia mais competir porque ele foi dado como um desertor, né, da guerra, mas ele foi firme pra caramba. E tipo, isso também marcou, né, a luta pela igualdade racial nos Estados Unidos, e a gente lembra disso até hoje. Uhum. Citando, né, agora uma mulher, um outro discurso, né, que ficou bem marcado e que eu gosto bastante de lembrar foi o de 2015, da Viola Davis, quando ela recebeu o Emmy, né, ela foi a primeira mulher negra a receber esse prêmio como melhor atriz. E ela tem uma fala que é bem importante nesse discurso, que ela fala assim, a única coisa que separa mulheres de cor é a oportunidade. Então ela começa a falar sobre como as mulheres negras, elas também podem, só que assim, como é que você vai ganhar um prêmio, né, por um papel que não existe? Então assim, se as mulheres nunca tinham a oportunidade de ter um papel, de falar da sua história, como é que você vai ganhar um prêmio, né? Então, assim, muito tardio, em 2015, ela recebeu o prêmio. Então, assim, é muito impactante esse discurso e eu gosto muito. E isso... eu acho que os discursos, né, eles vêm carregados de bastante emoção, mas a gente tem que lembrar que alguns discursos, eles também são usados pro mal, né, Vi? Que esse lance da retórica, né, ele é a capacidade de você, né, como a gente falou, convencer alguém a fazer alguma coisa. Tem um filme que eu assisti, eu não sei se eu já falei dele aqui, não pode ser, mas já falei dele pra você, que é o Ele Está de Volta, que é um filme alemão que fala que, e se o Hitler voltasse agora, nos dias de hoje? É um filme de 2015. Ele convenceria de novo a nação alemã de, né, fazer tudo que, né, a Alemanha nazista fez, né? E meio que a moral da história é que ele teria sim capacidade, né? A gente vê muito discurso de ódio propagado hoje pela internet.
a nossa produção pesquisou um dado interessante para a gente, que teve um aumento de quase 70% nos discursos de ódio na internet. Então, assim, fake news, discurso de ódio, né? Hitler conseguiu convencer um país inteiro de que era bom, e a única chance deles terem um país bom era matando as outras pessoas que eram diferentes deles. Tudo isso com retórica, com argumentos costurados, que convenceu a galera a morrer por essa causa, né? O que é bastante triste. Inclusive, eu vi um vídeo do Hitler discursando para criancinhas, sabe? Ele falando, muito forte. nós queremos a paz, vocês precisam lutar pela paz. Aí você pensa, lutar pela paz eu quero, né? E também vocês precisam ser corajosos. Eu também quero ser corajoso. E aí ele ia inflamando a galera, só que daí, como que você vai lutar pela paz e ser corajoso? Na hora do vamos ver, era matando as outras pessoas. Né? Então, bem, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para o nosso último bloco. E a gente está de volta com o Pode Ser. E olha, gente, tem um estudo aqui feito pela International Journal of Research, que aproximadamente 75% da população tem medo de falar em público. E daí, eu peguei essa informação numa matéria da Babel, né, que é um site, um software de aprendizagem de idiomas, e daí eles escrevem assim, outros estudos vão ainda mais longe e afirmam que falar em público é o medo número 1 para a maior parte das pessoas, seguido pela morte. E daí, como disse o comediante Jerry Seinfeld, eu acho que é assim que fala. Seinfeld. Né? Seinfeld. Sobre estas pesquisas, a população em geral parece preferir estar no caixão do que fazer um discurso em homenagem ao falecido. Então, assim, essa questão de o quanto os discursos são importantes, de você, assim, se impor também. É assim, você tá dando a sua cara a tapa. É você ali na frente falando para multidões e movendo multidões, seja para o bem ou seja para o mal. Um outro exemplo, né, da vida real que a gente tem de discursos para o bem é a Emma Watson, a gente fala dela direto aqui também. Que a gente é fã. Não pode ser, mas ela realmente tem uma presença muito importante. Inclusive, Samu, você já falou do discurso dela na ONU, né, o He for She, que é um movimento, né, da ONU para a igualdade de gênero. E esse discurso dela também é muito marcante, é muito bonito, eu incentivo muitas pessoas a assistirem. E ela vai falando sobre como o feminismo, né, a palavra feminismo, ela foi sendo colocada num lugar que não a pertence. Então, assim, sendo mal visto pela comunidade religiosa e por pessoas mais conservadoras, como foi se endemonizando uma luta que é uma luta por direitos de igualdade, não é um ódio aos homens e nem nada do que muitas vezes as pessoas falam, né? Sem conhecer muito bem ou mesmo tendo medo do que pode ser feito quando, né, todas as pessoas forem iguais. E, né, essa luta, essa questão, né, do discurso e da luta pela igualdade. E ela fala como a desigualdade, nesse discurso, né, ela vai trazendo essa questão de como essa desigualdade de gênero é ruim para os homens também. Então, ela vai falando mostrando dados de quanto os homens morrem mais cedo e morrem por suicídio e têm problemas psicológicos. Então, assim, quando a gente fala de masculinidade tóxica, ela é tóxica para a mulher porque ela vai ser uma mulher controlada, subjugada, uma mulher que precisa, né, ser subordinada a um homem. Só que daí quando a gente pensa no homem, é um homem que ele precisa, então, ser o controlador. Então, assim, ele também precisa estar dentro de um estereótipo, que muitas vezes o homem não consegue. Então, assim, todo aquele peso, o homem, ele tem que ter um bom trabalho, ele tem que ter um bom carro, ele tem que cuidar da família, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser a pessoa que controla, então tem que estar tudo sobre o controle dele. Essa questão emocional é super tóxica para o homem também, e a gente vê isso na vida real. Então ela vai trazendo informações muito fortes. Falou e disse, Vicky, inclusive o nome do movimento, né? He for She, ele por ela, né? Isso. E
que também já é boa parte do discurso, já está auto-explicada ali no próprio título. Exato, né? exato. A luta pela igualdade não depende só das mulheres, depende dos homens também. É uma luta de ambos, para o benefício de ambos. Então, acho que eu queria fechar só com esse discurso que é bem marcante também, um dos mais vistos também, de acordo com também essa pesquisa da Babel, que traz então os 10 discursos inspiradores do século XXI, a Emma está em segundo lugar, de acordo com essa escala que eles fizeram. Em primeiro está o Joe Biden. Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos. Isso. Isso. Políticos, atores, professores, escritores. A galera, quem nunca, né? Teve um professor que você era apaixonado porque o cara falava bem pra caramba. Exato. Né? Eu acho que, Vicky, inclusive essas pessoas que falam bem, elas são tão famosas porque elas são a minoria. São só 25% das pessoas que não têm medo de falar em público. Exato. Né? Uhum. E tem, inclusive, um filme que eu não poderia deixar de citar aqui, que é O Discurso do Rei. Né, que o cara ele vai treinar o rei George, que era gago, né, a falar em público. O cara era gago desde os 4 anos e ele ia virar rei. Então, assim, ele precisava com certeza saber falar em público, mas ele não se dava bem com isso, né? E ele foi obrigado a aprender. Mas é muito importante. Aí na sua escola, por exemplo, você vai precisar apresentar um trabalho, na faculdade vai precisar defender o seu TCC, né? A Gi tá aí, ó, já esse ano já vai defender aí o TCC dela, apresentar. Então é muito importante a gente pelo menos aprender, né, galera, a passar as nossas ideias e também analisar as ideias dos outros, para você não cair, né, no conto do vigário. Exato. No final das contas, tudo é um problema de comunicação, então vamos aprender a nos comunicar melhor. É isso aí, galera. O Pode Ser de hoje fica por aqui, mas não esqueça, a gente já tem, eu acho que 24 episódios. 24 episódios, galera. Então vai rolando aí pra baixo que você vai encontrar vários outros programas. Tem na playlist aqui no YouTube, tem no Spotify também. E se você quiser assistir a gente na TV aberta, estamos no canal 12.3. É só você ligar lá que vai ver a nossa carinha 3 horas da tarde na sexta-feira e em alguns outros momentos aí durante a semana. É isso, gente. O Pode Ser de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.